Fala pessoal! Felipe Barros na área, trazendo mais um scout para vocês. E de repente, quando ninguém esperava, já temos confirmação de um jovem meio argentino chegando para reforçar o Vitória. Estamos falando de Alejandro Almaraz, 19 anos de idade, está jogando a segunda divisão da Argentina e chega para ser mais um atleta rubro-negro. Vamos ver, pessoal, os números do jogador, né? Nessa temporada, eu vou falar um pouco sobre como joga o jovem, mas não sem antes te lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV, deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações e, claro, compartilhar o nosso conteúdo com todo mundo, beleza? Recadinhos iniciais dados, podemos começar com os números do jovem jogador na tela. Vamos lá, pessoal, números de Alejandro Almaraz nesse ano de 2025. Já dou um spoiler da primeira temporada dele como jogador profissional, tá bom? Lembrando que ele tem 19 anos de idade, está jogando pelo Nueva Chicago, equipe da segunda divisão da Argentina. Vamos lá. 14 jogos, 6 como titular, não marcou gols, não deu assistências, 11 passes para finalização, chutou 2 vezes contra o gol dos adversários e nenhuma delas ele acertou o alvo. Retomou a posse de bola em média 5,9 vezes a cada 90 minutos, um bom número para um meia. Perdeu a posse de bola em média 10,3 vezes a cada 90 minutos, acertou 80% dos passes que tentou e não tomou cartões, nem amarelos, nem vermelhos nesse ano. Torcida rubro-negra, conta para mim nos comentários do vídeo se vocês ficaram animados com esse quadrinho, com os números do jogador. Claro que ainda vai ter mais informação, vai ter a minha opinião ao longo do vídeo, mas eu sei que você adora promoção e descontinho. Então corre lá na Centauro que, como sempre, está rolando ele. O nosso cupom FBScout10, que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro, como, por exemplo, o uniforme oficial rubro-negro, você encontra com desconto. Show? Seguindo com o jogador, pessoal, vamos falar mais um pouco sobre o atual momento do Alejandro Almaraz, que é o que nós temos no quadro anterior. É tudo que dá para a carreira profissional do jogador, né? Ele é revelado pelo Nueva Chicago, uma equipe que tradicionalmente revela bons atletas no futebol argentino. Eu gosto, quando estou fazendo meus trabalhos de captação, de buscar olhar sempre com carinho para a base do Nueva Chicago. E ele está chegando como um estreante, assim, como profissional, até com rendimento razoável. Já fez 6 jogos no ano como titular. É bem verdade que mais ou menos desde maio, assim, ele perde um pouquinho de espaço no Nueva Chicago. Se a gente olhar as últimas 6 vezes que ele entrou em campo, ele vem do banco de reservas e intercalando com essas vezes que ele veio do banco de reservas, em outras 6 oportunidades ele fica no banco e não entra. Então, nesse momento, ele vinha perdendo um pouquinho de espaço, mas acho que é natural um jogador estreando como profissional, tá bom? E quando a gente fala, pessoal, de características de posicionamento dentro de campo, função, afinal de contas, aqui é o principal do vídeo, né? Como é que joga o Alejandro? Então, bora lá. Perdão, com o mapa de movimentação, o mapa de calor, que assim, é um mapa de calor que nem é mais para ilustrar enquanto eu falo do que para a gente se guiar, porque é um mapa assim de pouca minutagem dele no ano, né? Um jogador com pouca minutagem assim, o mapa não fica muito claro, tá bom? Mas quem dá um zoom aí conseguir observar vai perceber que é um cara que ocupa mais o terço final do campo de ataque. O Alejandro Almaraz é um meia, tá bom? Aquele meia bem estilão clássico argentino, um jogador de estatura razoável, não é um cara de força, um cara mais magrinho, né? Quase um longilíneo, digamos assim, um jogador destro, que tem como principal capacidade, na minha opinião, esconder a bola. É um jogador de controle, um jogador que joga com a bola próxima ao pé. Ele não é um velocista, mas também não é um cara assim, extremamente lento. Tá bom? É um jogador que eu acho que para o nível da primeira divisão do Brasil, ele com certeza vai ter um déficit na questão de intensidade, principalmente, mas é um jogador que tem recursos técnicos. Tá bom? Um cara que tem um drible curto interessante, controla bem a bola, busca passes longos, com uma certa frequência, até consegue criar boas situações de gol para a minutagem que ele tem como atleta profissional. Então espere um jogador bem clássico no meio-campo do Vitória, tá bom? Voltando para mim, pessoal, reta final do nosso vídeo. Infelizmente, a gente não tem histórico na carreira, ainda bem que não tem histórico de lesões do jogador, então eu vou falar rapidamente o que eu acho, né, dessa apostona assim, que o Vitória tá fazendo. A gente conhece um pouco o jogador, né, porque a gente acompanha, como eu falei, muito a base do Nueva Chicago, mas assim, eu acho que é um atleta ainda muito cru para a gente imaginar um cenário de primeira divisão do futebol brasileiro. Eu adoro esse tipo de captação, jogadores que você faz no acompanhamento da base, né? Não são por esses 14 jogos que o Vitória está trazendo. Eu acho que é um jogador que tem potencial para ajudar o Vitória, mas muito dificilmente vai ser agora em 2025 que ele vai chegar e já vai ser um cara relevantíssimo na primeira divisão. Talvez jogue até no sub-20 do Vitória, mas acho que para o médio prazo é um cara que tem de onde tirar, tem recursos técnicos
interessantes. Então, lá para um médio, longo prazo, pode acabar sendo uma boa captação, uma boa aposta no Vitória, tá bom? Falei pra caramba, dei a minha opinião, quero saber de você, torcedor, se gosta dessa contratação, concorda, discorda da minha opinião, conta pra mim nos comentários, beleza? Fechei a tampa do nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos e não esqueça de ativar o sininho porque vem muito mais scout por aí. Valeu!